Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, nessa playlist em que nós estaremos fazendo a leitura da Declaração de Fé. Eita, a luz que não vai pegar, hein? Da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Hoje estaremos lendo o capítulo de número 4 sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Como sempre, o texto vai estar aparecendo aí na tela para vocês e nós vamos fazer a leitura ipsis literis, tecendo os comentários que sejam cabíveis, sejam necessários, sejam possíveis ser feitos, tá certo? Eu espero que o som não nos atrapalhe. Seja muito bem-vindo para esse canal, nesse vídeo de 2025, o primeiro deste longo ano que nós iremos passar junto, fazendo esses estudos teológicos aí, tá certo? Entrando em contato com essas literaturas que são, sim, muito importantes para nós, pentecostais, né? Então vamos lá. Cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela, nasceu e viveu sem pecado, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai e de onde intercede por nós e voltará para buscar a sua igreja. Então, já nessa introdução, nessa apresentação sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui a abordagem, né, a respeito da eternidade antes da criação, sobre a sua encarnação, o seu ministério na terra e também o seu retorno para a eternidade, o seu reinado eterno. Ponto de número 1, tópico de número 1. Nomes e títulos de Jesus. Há dezenas de nomes e títulos de nosso Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. O nome Senhor fala sobre a divindade de Jesus. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, traduziu os nomes divinos hebraicos Adonai e Yahvé pelo nome grego Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é o Senhor significa reconhecer, portanto, a sua divindade. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O nome Jesus vem do hebraico Yehoshua ou Yeshua, Josué, que significa Javé é salvação. A Septuaginta emprega Iesous para ambas as formas. Iesous é o nome do Salvador, usado no Novo Testamento grego, que chegou para a nossa língua como Jesus. O nome Cristo é a forma grega do hebraico Macias, ungido, Messias. Assim, os nomes ou títulos Messias e Cristo são a mesma coisa. Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Jesus é o Salvador ungido, o único que pode salvar os pecadores. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, devo chamá-lo de Jesus, devo lhe chamar de Jesus o Cristo, devo lhe chamar de Messias. Jesus é o nome próprio, Messias ou o Cristo são títulos. Como a gente está falando em português atualmente, então a gente tem que entender que em hebraico existe uma palavra que seria a palavra referente a Messias. Essa palavra traduzida para o grego ficou Cristo, e aí para a gente em português a gente pode falar as duas, né? Tanto Messias quanto Cristo, sendo elas duas sinônimos, digamos assim, né? Significam a mesma coisa, tem o mesmo significado no final. Segundo ponto, a humanidade de Cristo. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ele tornou-se homem para cumprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, que o próprio escritor sagrado traduziu por Deus conosco, mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre nós, entre os homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo, e todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas, e essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome Emanuel. A encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão.
assim que é de ser vencido por um homem, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. É importante ressaltar isso porque existiram algumas correntes filosóficas e teológicas que quiseram alegar que Jesus não encarnou, porque elas tinham a ideia de que a matéria é por si só má, tá certo? Isso aí não se sustenta. Jesus encarnou sim. Jesus fez-se homem igual a nós, tá certo? Foi, no entanto, superior a nós, moral e espiritualmente. Terceiro ponto, a deidade absoluta de Jesus. A Bíblia afirma com frequência que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As escrituras sagradas revelam os atributos divinos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Além de eterno, ele é onipotente, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, lá em Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Ele também é onipresente, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele é onisciente, agora conhecemos que sabes tudo. As suas obras revelam também a sua divindade. Ele é absoluto soberano e criador de todas as coisas. Ele é a fonte da vida, ele é autor do novo nascimento. Ele habita nos fiéis, dá a vida eterna, inspirou os profetas e os apóstolos, distribui os ministérios, santifica os fiéis, deu poder aos apóstolos, perdoa pecados, é adorado pelos humanos, pelos anjos, na terra e no céu. Possui títulos divinos como eu sou, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e o Senhor dos senhores. Ainda que você não cresce em Deus, não cresce na existência de Cristo, pela consulta à palavra de Deus, teria que entender este personagem como sendo um personagem dotado das mesmas características do Deus Criador, adotado e entendido dentro dessa cosmovisão cristã. Essa cosmovisão cristã. Então, Jesus Cristo é Deus, igual ao Pai, tá certo? Quarto ponto, ministério terreno de Jesus. O que foi que Jesus veio fazer entre nós? O propósito da vinda de Jesus ao mundo foi a redenção de todos os pecadores. O seu ministério terreno é dividido pela trilogia ensinar, pregar e curar. Sua mensagem, a mensagem de Cristo, era exposta com simplicidade, clareza, originalidade e autoridade, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Seu método ainda hoje impressiona, pois ele ensinava de modo que nunca houve, nem antes e nem depois dele, alguém que fizesse igual. Vamos esperar esse caminhão passar aí fazendo discurso de ódio. Nunca homem algum falou assim, como este. Quanto aos milagres, Jesus preocupava-se com a integralidade das pessoas, não só salvando-lhes a alma, mas também curando suas enfermidades. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Os milagres operados por Cristo, registrados no Novo Testamento, revelam que ele era o Messias de Israel, como também a extensão do domínio do seu poder, mostrando sua autoridade sobre a natureza, sobre o pecado, autoridade para perdoar pecados, sobre a morte, sobre o diabo com seus agentes e o inferno, sobre as enfermidades, e nada é impossível para ele, o qual a respeito de si mesmo declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Naturalmente, nós vemos aqui que o ministério de Jesus tem como principal propósito não abençoar, não é dar um carro, uma casa, não é trazer a gente apenas uma saúde física plena, mas é primeiro morrer e redimir todos os pecadores, tá certo? Não morrer os pecadores, né? Morrer pelos pecadores e assim redimi-los, morrer por nós e nos redimir. Quinto, o significado da palavra filho. O epiteto filho de Deus, em relação ao Senhor Jesus Cristo, significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. Isso fica ainda mais claro na expressão filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito no Novo Testamento grego é monogenes, ou monogenes, não sei como se pronuncia exatamente. Composto por dois vocábulos, monós, único, só, solitário, e genos, raça, cepo, tipo, e não geneal, gênea, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo, então ele não é
a única geração, mas ele é de uma única natureza, não é isso? Então Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai. O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Disse Jesus, eu e o Pai somos um. A expressão Filho de Deus com relação ao crente em Jesus designa uma filiação por adoção individual, algo íntimo, e por isso clamamos Abba Pai, ou seja, Papai. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Trata-se da relação espiritual de Deus com os seres humanos mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, Jesus é Filho de Deus, consubstancial. A gente já tratou na semana passada, na verdade no último vídeo, falando sobre a questão da submissão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em natureza, mas estão ali submetidos uns aos outros por desejo, por espontânea vontade, digamos assim. E nós estamos aqui como filhos de Deus, não por natureza, necessariamente, não por substância, mas por adoção. Os ofícios de Cristo. Sexto ponto aqui é o maior ponto desse capítulo. Jesus Cristo exerceu o chamado munus triplex, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Eram os ofícios mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento. Tudo isso diz respeito às funções que falam sobre revelação, reconciliação e domínio. O profeta. Os profetas existem desde o princípio do mundo, mas o ministério profético em Israel é instituído com Moisés e Arão. A função do profeta era falar em nome de Deus. O Novo Testamento revela que o próprio Jesus considerava-se profeta, pois ele mesmo disse, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. E como tal, ele foi aclamado diversas vezes pelo povo, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Todas as atividades registradas nos evangelhos revelam que ele era verdadeiramente o profeta. Era o Deus homem que quis assumir o ofício de profeta no exercício do seu ministério terreno. Visto que o profeta é a boca de Deus, seu porta-voz que fala em seu nome e prega com a autoridade do céu, Jesus, de forma singular, como ninguém, apresentou todos esses requisitos. Ele disse, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus Cristo era o profeta por excelência. Todos os outros profetas, eles estiveram ali como um tipo, não vou dizer um tipo, mas como uma sombra do que o perfeito profeta seria, o perfeito profeta Jesus Cristo. Letra B, sacerdote. O sacerdócio araônico, com todo o sistema de sacrifício, tinha a função de promover uma mediação entre Deus e os filhos de Israel. Na nova aliança, no entanto, Deus constituiu o Senhor Jesus o mediador de toda a humanidade. Por isso é mediador de um novo testamento, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor conserto. A santidade de Jesus como homem é única e real, absoluta e perfeita. Não se trata, pois, de uma santidade cerimonial imposta pela lei aos sacerdotes levitas, porque nos convia tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. O próprio Senhor Jesus Cristo apresentou-se como sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. E, além disso, esse sacrifício foi único, perfeito e com validade eterna, resolvendo assim para sempre o problema do pecador. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. O sacrifício de Cristo soluciona objetivamente os efeitos do pecado na vida daquele que crê no sacrifício vicário do Calvário e responde afirmativamente à oferta da graça de Deus, Cristo recebendo como seu único e suficiente Salvador. Novamente, aqui manifesta-se o caráter provisório de tudo que veio antes de Cristo, de todo esse sistema ritualístico que os judeus adotaram em sua vida, na verdade, que os judeus receberam da parte de Deus, de fato como uma sombra, como um projeto, como sendo uma pequena maquete que apontava para o projeto definitivo que estaria sendo instaurado em Cristo Jesus. E por fim, o Rei. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os grandes reis e impérios da história vieram e já se foram, mas o reinado de Cristo é para
sempre, pois o seu reino não terá fim. O título messiânico Filho de Davi foi-lhe conferido por Deus e anunciado pelos profetas do Antigo Testamento como resultado da promessa divina feita ao rei Davi de estabelecer seu trono para sempre, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. A promessa de Deus sobre o Messias ser da linhagem de Davi era muito popular em Israel. Nesse contexto, ele foi aclamado pelo povo quando entrou em Jerusalém montando no jumento, Hosana ao filho de Davi. O Senhor Jesus tinha consciência da sua filiação davídica e em mais de uma ocasião ele aceitou este título, o qual lhe confere o direito ao trono de Davi como seu herdeiro legítimo. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Portanto, o ministério de Jesus Cristo foi profético, foi um ministério de reinado também, e foi um ministério sacerdotal, nos religando a Deus, nos religando ao Pai. O Filho, de mesma natureza do Pai, de mesma substância do Pai, ligou a todos que estavam destituídos do Pai através de seu sacrifício vicário. O Filho é Deus, o Filho é plenamente Deus. Todos os dias, em todos os momentos, em todos os seus atos e pensamentos. O Filho foi perfeito, o Filho foi imaculado. O Filho foi o Deus encarnado. Toda a natureza do Deus que existe, do Deus Criador, estava ali conjugada, congregada, vamos dizer até comprimida na natureza humana, que o Deus Pai e Deus Criador resolveu assumir, tá certo? Então, agradeço a você pela audiência de estar aqui. Eu espero que você possa acessar a declaração de fé que está aí nos links abaixo, que você possa fazer a leitura, ver as referências bibliográficas e possa ser alimentado na fé com esse conteúdo que aqui está sendo postado. Amanhã teremos mais um vídeo com o 5º capítulo que fala sobre as obras de Cristo, especificamente sobre o seu ministério, a morte vicária, a expiação, ressurreição e ascensão e o valor do sacrifício de Jesus. Até a próxima. Que calor é esse? Tá insuportável.